Antes de toda a civilização, antes de toda a história escrita, houve um silêncio. E então, as águas vieram. Imagine um mundo inteiramente coberto pelo mar. Não um oceano com praias e horizontes suaves. Não. Um mar furioso, sem bordas, sem fundo visível, sem nenhum ponto de apoio para os olhos ou para a alma. Um mundo que simplesmente deixou de existir. Agora imagine que no centro desse caos flutuava uma estrutura de madeira, imensa, solitária, impossível. E dentro dela, o único som de vida que restava sobre a terra. A história da Arca de Noé é, talvez, o relato de sobrevivência mais antigo da memória humana. Ela aparece no livro do Gênesis, no coração das tradições judaica, cristã e islâmica. Mas o que poucos percebem é que essa narrativa não pertence a apenas uma cultura. Ela ressurge, em formas diferentes, em quase todas as grandes civilizações da antiguidade. Os sumérios a conheciam como a história de Utnapishtim, no épico de Gilgamesh. Os gregos falavam de Deucalião, os hindus de Manu, os maias de uma grande inundação que apagou a primeira raça de humanos da Terra. Por que tantos povos, tão distantes entre si, contam versões da mesma história? Talvez a resposta esteja não na lenda em si, mas no que ela representa. O fim de um mundo e o começo de outro. A ideia de que a humanidade já esteve à beira do abismo e sobreviveu. Segundo o Gênesis, Noé tinha 600 anos quando as chuvas começaram. 600 anos. Uma vida que atravessou gerações inteiras. E foi a esse homem que veio uma tarefa impossível. Construa uma arca. As dimensões eram precisas. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Em termos modernos, cerca de 130 metros de comprimento. Engenheiros modernos chegaram a uma conclusão surpreendente. Essas proporções eram quase perfeitas para a estabilidade em alto mar. Coincidência ou conhecimento antigo? Por 120 anos, Noé construiu. 120 anos de madeira, suor e descrença. De um homem construindo um barco em terra firme, enquanto o mundo ria. Há algo profundamente humano nisso. Acreditar quando ninguém mais acredita. Antes da destruição, havia um mundo. E como toda grande queda, ela começou com um esquecimento. O texto descreve uma humanidade marcada por corrupção, violência, maldade. Uma sociedade que cresceu e perdeu sua essência. Escavações na antiga Mesopotâmia revelam camadas de grandes inundações. Não são provas definitivas, mas levantam uma questão. E se essa história for uma memória antiga, transformada em mito para sobreviver ao tempo? E então, chegou o dia. As fontes do abismo se romperam. As janelas do céu se abriram. Não foi uma chuva, foi uma ruptura. Por 40 dias e 40 noites, a água subiu. Cobriu tudo. Quando parou, não havia mais nada. Apenas água e a arca. Dentro dela, o som da madeira, dos animais, da respiração. Do lado de fora, o silêncio de um mundo perdido. A arca não tinha leme. Não era conduzida, era levada. Uma metáfora poderosa. Às vezes a vida não se controla, apenas se atravessa. Um dia, Noé abriu a janela, soltou um corvo. Ele não voltou. Depois, uma pomba. Ela voltou, sem lugar para pousar. 7 dias depois, a pomba voltou novamente, com uma folha de oliveira no bico. Uma folha pequena, verde, viva, mas carregando algo imenso. Esperança. A arca repousou nas montanhas de Ararat, um lugar real, alto, frio, coberto de neve. Ao longo dos séculos, muitos procuraram a arca ali. Relatos, expedições, fotografias,
mas nenhuma prova definitiva. E talvez esse seja o ponto. Algumas histórias não precisam ser encontradas, porque já vivem dentro de nós. Quando as águas baixaram, algo aconteceu. Um arco-íris surgiu no céu. Não apenas beleza, mas promessa. Um pacto silencioso entre o céu e a terra. Mesmo hoje, quando vemos um arco-íris, algo dentro de nós para. Algo antigo. Algo profundo. Por que essa história sobreviveu por milênios? Talvez porque ela fala de algo universal. A sensação de que o mundo, às vezes, está afundando. E mesmo assim, continuamos construindo. Noé não era um guerreiro. Não tinha exército, tinha fé e persistência. E isso foi suficiente. Talvez a verdadeira mensagem da arca não seja sobre o dilúvio, mas sobre o que fazemos antes dele, sobre preparar, sobre acreditar, sobre preservar, porque toda vida importa, porque todo recomeço começa com coragem. As águas baixaram, a pomba voltou, o arco-íris apareceu e a humanidade recomeçou. Como sempre recomeça. Você chegou até o fim. Se essa narração te tocou, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. E compartilhe com alguém que também aprecia grandes narrativas.